Tenho 75 anos. Não vou mentir para você dizendo que cheguei aqui com um manual de instruções. Mas tem uma coisa que ninguém fala quando você está vivendo. A gente nasce com aproximadamente 80 anos pela frente, mas apenas cerca de 65 deles são de saúde de verdade. Depois disso vem aquele tempo onde você tem que sentar no sofá para pensar se consegue descer a escada. Eu passei a vida inteira adiando aquele café com a minha melhor amiga, adiando aquela viagem que a gente planejava no barzinho da esquina, adiando a conversa que nunca tive com meu marido, aquelas palavras que a gente guarda para quando tiver tempo. E aos 71 anos, quando recebi a notícia de que a minha Cecília tinha se ido, eu entendi que tinha trocado os meus anos dourados por uma segurança que não estava mais pronta para aproveitar. Esse é o meu testemunho. Não estou falando para te assustar. Estou falando porque queria que alguém tivesse me dito isso antes. Queria que alguém tivesse me parado no corredor do banco quando eu tinha 30 anos e tivesse dito: "Olha, Maria, vai rápido mesmo. Você já conhece essa história? A história da mulher que trabalhou a vida inteira, que dormia pouco, que acordava de madrugada, preocupada com dinheiro, com a conta da água, com o aluguel, com a escola dos filhos. Eu sou essa mulher. Nasci em Belo Horizonte, filha de pai ferroviário, mãe que fazia limpeza de casa para ganhar uns trocados. Nós éramos pobres. Não é palavra de pena, é palavra de verdade mesmo. Pobre era acordar e não saber se tinha leite para o café da manhã. Pobre era minha mãe deixando o dote todo nos remédios, nos emplastos, naquele chá amargo que ela rezava enquanto bebia, pedindo para Deus dar conta das dores nas costas. Pobre era quando o vizinho batia na porta pedindo troco porque o aluguel venceu e ele tinha 5 filhos para botar comida na mesa. Pobre era você contar o dinheiro da festa de aniversário e decidir se o bolo ia ter cobertura ou se era só massa com açúcar mesmo. Pobre era o medo que você carregava dentro do peito, aquele que não dormia, que acorda você no meio da noite porque você está contando nos dedos se vai sobrar algo para o mês que vem. Entrei no serviço público porque a gente achava que aquilo era segurança. Eu era professora de escola pública, ganho pequeno, mas era meu mesmo. Todo mês aquele salário chegava na conta e eu conseguia respirar por uma semana. Depois vinha o aluguel, vinha a conta da luz, vinha o medo de novo. Meu Deus, quanto medo! Passei 40 anos assim. 40 anos contando centavo na ponta dos dedos, esperando que não faltasse nada. 40 anos acordando no meio da noite pensando: será que consegui guardar o suficiente?
Os filhos vão ficar bem? E minha velhice, como vai ser? Quantas vezes não deixei de ir ao médico porque a consulta custava R$ 200? Quantas vezes não usei o mesmo remédio para dor nas costas porque tinha que durar 3 meses em vez de 1? Tinha um porta-retratos de prata, antigo, que minha mãe tinha deixado para mim antes de morrer. Tinha uma foto nossa de muitos anos atrás, toda a família junto, de quando meu pai ainda estava vivo e a gente era mais jovem. Aquela foto me assombrava, porque ela me lembrava que a gente tinha tido momentos felizes, mas eu estava tão ocupada trabalhando que quase não tinha participado deles. Estava sempre preocupada com a próxima despesa, sempre, todas as horas. E aí veio o momento que tudo mudou. Eu tinha 58 anos. Meu marido tinha perdido o emprego naquele ano difícil. Vinha uma crise econômica grande no Brasil, daquelas que entram em todas as casas, daquelas que ninguém escapa. Tudo desabava. Todo mundo que eu conhecia estava assustado, pedindo dinheiro emprestado, dormindo mal. E eu estava sentada no escritório do banco onde eu trabalhava, conversando com o gerente sobre as minhas economias. Ele olhou para mim com aquele jeito que gerente de banco olha e disse: Maria, você tem direito ao FGTS. Você tem 30 anos de banco. Isso aqui são 2 potes de dinheiro. O que você vai fazer com isso? Naquele dia, eu fiz o que ninguém da minha família tinha feito antes. Eu parei de contar centavo e comecei a contar futuro. Abri um PGBL. Investi no Tesouro Direto aquela quantia toda. Comprei um imóvel pequeno em um bairro distante, lá onde a gente não ia passear nunca. Peguei um financiamento pesado, pesado mesmo, e aluguei aquele imóvel por R$ 2.000 por mês. Nos papéis, de repente, eu não era mais pobre. Nos números que o gerente mostrava, eu era rica. De verdade, nos papéis, eu tinha finalmente chegado. Mas tem uma coisa que ninguém te avisa quando você consegue aquilo que sempre quis. Você pode estar rica no papel e estar quebrada na alma. Depois de fazer aquele movimento, toda a minha vida virou obsessão com aquilo que eu tinha acumulado. Pensa bem, eu tinha passado 40 anos achando que aquele dinheiro que eu ia acumular lá na frente ia me deixar feliz, tranquila, livre. Daí consegui o dinheiro. Daí tive a segurança financeira que eu queria desde jovem. E aí surgiu aquela pergunta terrível que ninguém te prepara para responder. E agora? Porque agora eu tinha que proteger aquilo com unhas e dentes. Tinha que ficar de olho na Selic todo dia. Tinha que pensar em inflação, em resgates, em ganhos e perdas. Tinha que me preocupar com quanto o inquilino ia pagar, se ia pagar no prazo, se o imóvel ia ter problema estrutural. A chuva caía no telhado do imóvel que eu tinha alugado e eu acordava de noite pensando:
Será que vai vazar? Quanto vai custar consertar isso? O dinheiro que eu tinha acumulado passou a ser um peso gigante nas minhas costas. Meu marido, ele notou que eu estava mais distante, que eu passava mais tempo olhando para um aplicativo de banco do que olhando para ele. Quantas noites ele dormiu do meu lado enquanto eu estava acordada, contando? Não mais centavos, mas juros, resgates, ganhos mensais, perdas potenciais. O telefone dele tocava e eu ficava nervosa, porque achava que era o trabalho ligando com alguma má notícia que podia afetar a segurança financeira que eu tinha conquistado com tanto suor. Meu filho, o mais velho, aquele que era bonzinho, saiu de casa para trabalhar em São Paulo. Eu deveria estar triste mesmo. Deveria estar buscando acompanhá-lo nesse crescimento dele. Mas eu estava pensando em quanto ia gastar com a mudança dele, em quanto ia custar mais caro. Estava calculando se aquilo era financeiramente viável para mim. Estava preocupada. A minha melhor amiga, Cecília, ela tentava me chamar para tomar café toda semana. Sabe aquele café de verdade? Aquele que você senta numa cadeira de vime velha, no quarteirão, com aquela xícara que faz barulhinho quando você mexe com a colhinha, no barzinho da vizinha, que faz um café gostoso mesmo, quentinho. Eu recusava. Recusava porque tinha que cuidar dos papéis, tinha que conferir os extratos, tinha que organizar a declaração do imposto de renda, tinha que conferir se o aluguel tinha caído na conta certa. A vida passou, de verdade. Os anos foram correndo e eu nem percebi direito. Aos 65 anos, eu me aposentei, finalmente. Todo mundo na minha volta achava que agora vinha a festa. Agora sim ia ser o tempo da gente viver, da gente estar junto, das amigas, das viagens que a gente tinha sonhado naquele tempo antigo. Mas eu estava tão desgastada, tão ocupada, protegendo aquilo que eu tinha acumulado com tanto sacrifício, que a aposentadoria não foi libertação, foi substituição. Troquei trabalhar para banco por trabalhar para mim mesma. Troquei chefe por preocupação. Troquei horário de trabalho por insônia infinita. E ninguém fala disso. Ninguém te avisa que você pode estar financeiramente segura e estar emocionalmente destruída. Estava eu aqui com 71 anos. Uma manhã de quarta-feira que eu nunca vou esquecer. Estava chovendo aquele tipo de chuva que faz barulhinho no vidro da janela, e você quer deitar e não fazer nada. E o celular toca. Era o meu filho. Ele dizia com a voz tremendo que a Cecília tinha tido um infarto. Cecília, aquela mulher que me chamava toda semana para tomar café, que dizia: Maria, a vida passa rápido, chega uma hora que a gente está velha. Que reclamava que eu estava ficando séria demais,
que eu estava perdendo o brilho que eu tinha quando era mais jovem. Cecília tinha 69 anos. Tinha acabado de se aposentar 3 meses atrás. Tinha um neto que tinha 2 meses de nascido. Tinha planejado uma viagem para Portugal que era para sair em junho, aquela que ela sonhava desde que tinha 40 anos. Cecília estava morta. E eu estava sentada no sofá com a xícara de café na mão, que estava esfriando, e tive um desses momentos que a gente vê nos filmes, mas não acredita que vai viver na vida real. Aquele momento onde tudo fica silencioso, tudo fica em câmera lenta e você vê a vida inteira passando. Vê todos os momentos que você poderia ter vivido, mas que você deixou passar. Eu passei 40 anos pobre. Depois, passei 15 anos apavorada com meu suposto dinheiro. 15 anos. Perdi 15 anos da minha vida. Meu marido envelheceu do meu lado, enquanto eu cuidava de uma conta. Os meus filhos cresceram, enquanto eu contava juros. Minha melhor amiga me chamou 100 vezes e eu recusei 98 delas. Ela foi embora. Foi no velório dela que eu fiz as contas de verdade. Não as contas de dinheiro que a gente aprende na escola. As contas que ninguém ensina em lugar nenhum. Quantos anos de saúde realmente me restavam? Segundo os dados que eu procurei depois, uma mulher brasileira que chegou aos 71 com saúde tem mais ou menos uns 14 anos pela frente, onde ela consegue fazer atividades de forma independente, sem depender de ninguém. 14 anos. Não é muito, não é tempo. E desses 14 anos, já tinha perdido 6, vivendo com medo do dinheiro que eu tinha acumulado. 8. 8 anos sombreados de 8 que talvez ainda tivesse para viver. Eu olhei para aquele porta-retratos de prata que minha mãe tinha deixado e senti aquela coisa no peito que a gente sente quando percebe que errou de verdade, que jogou fora o mais valioso que tinha, que era tempo. Tempo saudável, tempo com as pessoas que você ama e que importam. Tempo de ser feliz enquanto podia. Naquele momento, sentada no velório de Cecília, eu tomei uma decisão. Não foi fácil, não foi rápida, mas foi real. O verdadeiro movimento não foi aquele que eu fiz aos 58 anos. Aquele movimento me deixou financeiramente segura, é verdade mesmo. Mas o movimento que realmente me salvou foi aquele que eu fiz aos 71. Eu sentei com um papel mesmo, não computador. Peguei caneta e comecei a contar de verdade. Não quantas prestações eu ainda tinha que pagar, mas quantos anos eu realmente queria viver de forma diferente. Quantas conversas de verdade eu queria ter com as pessoas que eu amo. Quantas vezes eu queria acordar e fazer absolutamente nada só porque tinha vontade.
Quantas vezes eu queria tomar café com as minhas amigas e ficar ali, horas, contando histórias antigas de gente que eu amo. Quantas vezes eu queria viajar naquela vida que restava. Não a viagem grande, cara, que eu adiava porque tinha medo de deixar os imóveis sozinhos. Mas viagens pequenas. Ir de ônibus para a casa de uma filha que mora em São Paulo. Ficar uma semana sem pensar em Selic, sem pensar em imposto de renda, sem pensar em nada disso. Aí sim eu fiz uma conta que ninguém te ensina em lugar algum. Eu calculei quanto daquilo que eu tinha acumulado realmente precisava ficar investido de forma segura, de forma que eu dormisse tranquila. O resto eu decidi que tinha que virar experiência, virar memória. Tira o dinheiro parado ali, ganho juros pequenos. Tira o carro antigo que eu tinha medo de vender porque achava que ia perder dinheiro. Compra um carro que realmente presta, que é bom mesmo. Vira aquela reforma do apartamento que você adia há 15 anos e que deixa a casa triste. Vira as passagens aéreas. Vira o curso que você sempre quis fazer. Vira o tempo. Tempo é a única coisa que não volta. Tempo é a moeda que ninguém te ensina a gastar direito. Eu fiz um checklist. Tem que parecer simples porque realmente é. Primeiro, calculei a quantia que precisava estar segura no Tesouro Direto para eu não acordar assustada, para cobrir os gastos com saúde, para os imprevistos, para deixar para meus filhos de forma tranquila. Segundo, eu conversei com meu marido, de verdade mesmo. Aquela conversa que eu tinha adiado 15 anos inteiros. Eu disse para ele que eu tinha cometido um erro, que eu tinha deixado a vida passar enquanto eu contava moedas, que queria corrigir isso agora, enquanto ainda tinha tempo de qualidade para viver, que queria viajar, que queria tomar café com as amigas, que queria que a gente tivesse memórias novas, não só velhas preocupações guardadas. Ele chorou, eu chorei, e foi aí que tudo mudou de verdade. Terceiro, eu transformei o medo em ação. Fui ao médico, aquele médico que eu estava adiando há 5 anos porque achava caro. Fiz os exames todos, me cuidei, porque agora eu tinha entendido que saúde é o único tesouro que realmente importa. Quarto, comecei a dizer sim. Sim para aquele café. Sim para aquela viagem. Sim para estar presente. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei rica de verdade. Não nos papéis, na vida, na memória, nos abraços que valem a pena, nas histórias que valem a pena contar quando a gente está velha de verdade. Agora eu tenho 14 anos pela frente, talvez menos se a vida for dura. Mas esses 14 anos são meus, de verdade. São 14 anos de viver, não de contar. Você já sentiu isso? Essa sensação
de que a gente passa a vida inteira planejando um futuro que, quando chega, já é tarde? Que a gente construiu a segurança exatamente no momento que deixou de ter energia para aproveitar? Não quero que você passe pelo que eu passei. Não quero que você tenha que perder uma amiga para entender que o tempo é finito. Você não precisa fazer o que eu fiz. Você não precisa passar 40 anos apertado e depois 15 anos com medo do dinheiro. Você pode equilibrar isso. Você pode estar financeiramente segura e estar feliz ao mesmo tempo. Mas tem uma coisa que eu aprendi: dinheiro é só um dos pontos da equação. Saúde é outro. E felicidade é o resto. A vida não é feita só de números. É feita de tardes chuvosas, onde você senta e faz absolutamente nada. É feita de xícaras de café que esfria enquanto você conversa com alguém que você ama. É feita de presença, de atenção de verdade, de escolhas diárias sobre onde você coloca o seu tempo. Porque no final das contas, quando você chega na minha idade, a vida não é medida em quantos reais você conseguiu acumular. É medida em quantas vezes você riu com gosto, quantas vezes você disse sim, quantas vezes você olhou para a face de alguém que você ama e realmente viu aquela pessoa que estava ali, inteira, com você. Meu Deus, como a gente perde tempo.